Ok, então boa tarde a todos. Vamos falar um pouco hoje então sobre propriedade intelectual e a equipe, né, que está envolvida, né, que tem essa atribuição hoje de falar um pouco sobre esse assunto. É a equipe, então aí eu, no caso Wilson, a Sarayane, né, o Kioma, que trabalha então diretamente aí com a questão de propriedade intelectual, né, junto da Agitec, que é o departamento, né, de propriedade intelectual da agência. Né? Muito bem. Alguma parte, então, a Sarayane também vai falar, né? Ela é bolsista da Agitec via Bolsa FAPESC, o edital aí que a gente recebeu, então, os bolsistas para trabalhar no setor junto à parte de propriedade intelectual. E o Keoma também vai estar falando um pouco. Talvez o Keoma não consiga acessar, porque ele está em viagem, mas fica aqui o registro que também contribuiu, né? Está contribuindo e contribuiu para a produção desse material. Ok. Bom, o que nós temos como pauta, como tema principal, né? Então, o que é e a importância da propriedade intelectual em instituições de ensino superior ou em instituições de ciência, tecnologia e inovação, tão conhecido como ICTs. Então, qual é a importância? Bom, primeiro ponto, nós temos que, como partida, né, entender o que é uma propriedade intelectual e aí algumas diferenças, né, entender alguns conceitos, né. Se eu tenho uma ideia, essa ideia, por si só, ela é uma invenção, ela é uma inovação, ela já é uma descoberta? Ou então, uma inovação, por si só, eu tendo descoberto algo, isso já pode ser caracterizado como inovação, quando eu estou falando em matéria de propriedade intelectual. Então vamos a alguns conceitos, né? Bom, a ideia em si é fruto da capacidade, né, do ser humano de imaginar, pensar, do seu cognitivo. Já uma descoberta, eu tenho algo que já existe na natureza, já existe no meio, porém ainda não é do conhecimento, não se sabe enquanto nós, enquanto pesquisadores, nós, enquanto seres humanos, não conhecemos aquilo ainda. Seja um produto, seja um produto não, seja algo tanto aqui próximo como também daqui a pouco no espaço, né? Algo, uma descoberta. Ainda não existe aquele conhecimento e passa a ser descoberto, passa a ser do conhecimento da humanidade. Já uma invenção, eu tenho então um passo a mais, eu tenho um passo além, ou seja, a produção, é o desenvolvimento de algo. Né? E aí, para chegar à inovação, é um passo seguinte? Depende, depende. Porque a inovação, em conceitos que a gente vai estar vendo mais detalhado adiante, para nós é algo que, eu tendo uma ideia, tendo feito uma descoberta, eu dei um passo seguinte, produzi uma solução, inventei um produto, um processo ou um serviço e aquilo chegou no mercado, chegou na sociedade, aquilo chegou no dia a dia das pessoas. Aí eu tenho uma inovação. Né? Mas vamos ver mais adiante. Então, olha só, um conceito mais didático, né, sobre invenção. Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, então manipulando ou interferindo na natureza, e representa a solução para um problema específico dentro de determinado campo das necessidades humanas. Então, olha só alguns termos em destaque aí, né? Uma solução para um problema, né? Então, tem uma invenção. Um exemplo clássico aí, bem conhecido, um telescópio, né? Fibra óptica, então, interessante e útil no nosso dia a dia, né? E tantos outros, aspirina, dinamite e tudo mais. Mas será que eu já tenho uma inovação nesse momento aqui? Então é que a gente vai analisar mais para adiante. Então, veja esse quadro, veja esse slide aqui. Eu tenho, por exemplo, uma enzima, como exemplo para a gente entender um pouco mais sobre a descoberta, a invenção e a inovação e a ideia.
Então, uma enzima, né, que é derivada lá do salmão, uma endoprotease, ela por si só é uma substância, é um elemento que está na natureza, né? Então, quando o ser humano, quando nós identificamos aquilo, mapeamos, enfim, entendemos aquela substância, passa a ser uma descoberta. Eu não inventei aquela enzima, ela sempre existiu, ela sempre esteve lá, né? E aí, quando isso passa para o escopo dentro do entendimento da humanidade, do ser humano, enfim, passa a ser uma descoberta de algo que já existia. Então, o que faz essa enzima? No nosso exemplo aqui, ela ajuda o embrião do salmão a sair da casca do ovo. Opa, aí já traz alguns elementos interessantes, né? Então, qual é a funcionalidade, para que ela serve? Tudo isso passa a ser uma descoberta. Até aí ainda não inventei nada, não inovei nada, né? Estou só conhecendo aquilo ali. E aí surge algum passo seguinte, ou seja, uma ideia e aí as invenções. Ou seja, será que ela não poderia ser usada para remover células mortas das camadas mais externas da pele? Ou seja, um exemplo de esfoliante, de esfoliação. E aí o passo seguinte, né? Então eu tenho lá a invenção, eu produzir um processo, um produto, ou enfim, alguma coisa, e aí quando isso vai para o mercado, quando isso passa a ser usado pela sociedade, pelas pessoas, ou resolve um problema, no caso aqui a esfoliação, né? Posso ter então uma inovação, que é o nosso exemplo aqui do Aqua Beauty GL. Então veja, da descoberta, eu gerei uma ideia, tive uma ideia para inventar algo, e aí esse inventar algo pode ir para diante e passa a ser uma invenção, uma inovação, perdão. Ou então o inverso, eu tenho uma descoberta, descobri algo, e aí eu passo a ter uma ideia de o que fazer com aquilo, né? E aí chego numa inovação, ou não. Então, muitas vezes, essa barreira, esse passo seguinte, que é o grande pulo do gato. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, vamos lá com uma definição clássica do que é inovação. E aí, a Lei 13.243, que nada mais é do que a atualização do novo marco legal, né? A Lei de Inovação, ela é de 2004. Ela já tem um bom tempo aí, 20 anos praticamente de publicação, enfim. Mas em 2016, a Lei 13.243 ela veio com novos conceitos, ela veio com uma definição um pouco mais clara do assunto. Então, a inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, que resulta em novos produtos, processos ou serviços, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades. Veja, aí que eu quero fazer um parênteses. Para ser uma inovação, nem sempre eu preciso estar falando de algo totalmente novo, uma novidade 100%. Eu posso já ter, por exemplo, uma cadeira com um assento, 4 pés, um encosto. No primeiro momento, até, quem sabe, ela foi uma inovação, ou seja, ela foi uma novidade. Agora, quando eu tenho essa cadeira, que já é conhecida, eu transformo, modifico, faço aperfeiçoamento nela e coloco lá 3 pés, rodinhas e que ela começa a girar. 3 pés, rodinhas, começa a girar e braços para ficar mais ergonômico, mais confortável para sentar. Então, eu tenho um aperfeiçoamento, né? Então, a gente pode ver isso muito bem quando a gente falar em patentes mais adiante, porque você tem patentes de invenção, que é algo totalmente novo, e eu tenho o aperfeiçoamento, que é um modelo de utilidade. E tudo isso, quando chega no mercado, quando chega na sociedade, quando as pessoas, enfim, realmente usam de fato isso, enfim, passa a ser uma inovação, né? E aí, continuando o conceito, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características do produto, serviço, processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Tá? Então, vamos ter esse conceito em mente para poder dar sequência ao nosso diálogo aqui. Então, propriedade intelectual. Então, esse assunto todo,
nós entramos na questão da propriedade intelectual, tendo essa base, né, esse entendimento inicial, que é a produção da capacidade, né, inventiva do intelecto humano, tanto tanto na área da indústria, na científica, literária, artística. Então, o que é propriedade intelectual? É o intelecto humano em ação, né? Não é fruto de outras formas, e senão a própria capacidade humana de desenvolver. Bom, a importância da propriedade intelectual, ou seja, da PI, em instituições de ensino superior, nas universidades e nas ICTs. Veja, nos últimos anos, mais adiante, a gente vai ver um quadro onde que a gente vai mostrar, vai apresentar a evolução, né? O quanto que nos últimos 20 anos, enfim, nos últimos 50 anos, houve uma mudança, um entendimento e a importância que se tem dado para a questão da inovação. Recentemente, foi publicado esse decreto, né, o 10534, onde que ele institui a Política Nacional de Inovação, né, brasileira, e dispõe sobre a sua governança. Eu destaquei aqui o artigo 2º, onde ele fala o seguinte, ó, as estratégias, os programas e as ações da Política Nacional de Inovação têm a finalidade de garantir a inovação no ambiente produtivo e social. Então, veja, quando eu estou falando de inovação, eu preciso envolver esses espaços. Eu não posso dizer que eu estou fazendo inovação se eu ficar dentro do meu laboratório, único e exclusivamente, sem aquilo dar o passo seguinte. E aí, continuando o artigo 2º, capaz de enfrentar os desafios associados ao desenvolvimento do país, nos termos dispostos, de novo, da Lei de Inovação, 10.973, que é de 2004. Veja, qual é a importância, então, dentro da política de inovação, da propriedade intelectual dentro da universidade? Ela tem um papel na universidade enquanto agente de desenvolvimento econômico por meio de uma maior interação com o setor produtivo. É eu trabalhar com essa conexão entre o setor produtivo e o que se trabalha na academia, então você consegue, via propriedade intelectual, fazer essa ponte, fazer esse link, né? Gerando uma roda de econômica, financeira, social, onde que elas possam se autoalimentar, ou se busca isso, né, para poder fomentar cada vez mais a pesquisa, a ciência e também a solução para a sociedade, para problemas que nela existam. Segunda importância, de modo geral, né? Então, a transferência de tecnologias passíveis de aplicação no setor produtivo. Então, ter uma propriedade intelectual por si só, né, ter a proteção, um exemplo, uma patente, uma marca, um desenho industrial, é pouco. É uma etapa. É necessário, mas não é tudo. Quando você fala da transferência da tecnologia ou do licenciamento dessa tecnologia, né, para aplicação no setor produtivo, para que isso gere uma solução para a sociedade, um exemplo que está agora em alta, que toda hora a gente ouve em todos os espaços, na mídia, televisão, WhatsApp, enfim, é a vacina da Covid, né? Então, quando você tem esse trabalho, né, toda essa pesquisa, todo esse desenvolvimento, e isso chega para as pessoas, para a sociedade, é o que realmente se busca ou se quer. E aí, no meio do caminho, claro, você tem a propriedade intelectual, que é essa proteção dos direitos. Então, paralelamente aos pressupostos de que a exclusividade na exploração de uma tecnologia é fator de estímulo para empresas fazerem uso de resultados de pesquisa. Então, em última instância, o que se quer? Se quer que a roda gire, né? Ou seja, você tem estímulos para que quem desenvolve, para quem pesquisa, para quem está envolvido nesse fluxo, tenha o seu devido retorno e reconhecimento não só acadêmico, mas também financeiro ou econômico, para que continue dê sequência nesse processo. A gente vai poder ver mais adiante, ou até mesmo em outro webinar, em outro diálogo, se pode conversar melhor sobre as formas ou as diversas maneiras de se fazer a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia não é sempre, ou não precisa ser
sempre onerosa ou gerando financeiro. Ela pode ser feita de outras formas, até mesmo de forma não onerosa. Então, aí são todos os entendimentos, as possibilidades que a lei permite, mas para isso, a instituição, os pesquisadores, onde estão inseridos, né, precisam entender e ter clareza sobre a sua política de inovação, de como atuar para que isso seja feito. Outro ponto, a necessidade de proteger o conhecimento gerado, seja para estimular a atividade inventiva, seja para não permitir que alguns agentes privados se apropriem das tecnologias sem qualquer retorno à universidade ou às universidades. Trago aqui um exemplo de um brasileiro, um pesquisador, conhecido por todos, de longa data, famoso, e que inventou, enfim, que teve uma contribuição enorme, mas, ao meu ver, pouco reconhecida até hoje. Santos Dumont. Santos Dumont, ele tinha um outro viés, um outro entendimento sobre o assunto. E aí, quando se fala em propriedade intelectual, quando se fala em avião, ainda paira, em vários espaços, a dúvida. Mas quem de fato inventou o avião? Por quê? Porque em alguns momentos, nessa trajetória, enfim, outros pesquisadores já trabalhavam com essa preocupação de ter a propriedade intelectual, de ter as patentes, enfim, os desenhos industriais, tudo registrado, tudo protegido nos devidos órgãos, e aí acaba ficando, né? Então eu trago um exemplo que você pode trabalhar, fazer tua pesquisa, né, e não ter esse viés, tudo bem, não há problema algum quanto a isso. Mas as consequências, elas são de várias formas depois entendidas, né? Então, por exemplo, se você quer ter um estímulo, ou até mesmo se você quer buscar um fomento, em muitas agências de fomento, né, de financiamento, de pesquisa, enfim, se você não tiver já pelo menos um indicativo de propriedade intelectual, de proteção, já passa a ser um diferencial negativo, é um diferencial que não vai te ajudar. Quando o inverso é verdadeiro, sempre acaba sendo um passo, ou acaba tendo um passo a mais para se conseguir esse tipo de fomento. É uma ferramenta a mais. Ok, então a evolução e estado da arte da valorização da propriedade intelectual. Bom, para eu poder falar em evolução e estado da arte da propriedade intelectual, eu preciso ter em mente e deixar claro quem são as pessoas ou quem são os agentes, né? A organização que cuida disso. E o escritório de propriedade intelectual que cuida disso no Brasil se chama Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Ele foi criado em 1917, né? Está com a sede no Rio de Janeiro, e a nível mundial, quem cuida disso? É a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é a OMP ou WIPO. Bom, existem vários, entre aspas, INPIs do mundo? Sim. Cada país, cada nação tem o seu escritório, mas todos que têm interesse em trabalhar de forma conectada, de forma cooperada, trabalham ligado à OMP, ou ligado à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que fica em Genebra, Suíça. Bom, por que isso? Porque a propriedade intelectual ela tem uma territorialidade ou abrangência geográfica jurídica, ou jurídica da propriedade. Ou seja, somente em um território nacional que eu faço a proteção. Se eu entro com uma proteção, pedido de patente no Brasil, se eu não der nenhum passo seguinte, entrar com os outros pedidos, outros processos, eu estou protegendo somente no Brasil. Mas e se eu fizer o inverso? Eu quero somente proteger no país Y, nem vou citar o nome, no país Y. Nem quero proteger no Brasil. Por quê? Porque para mim não me interessa proteger no Brasil. Posso fazer isso também. Então, o que acontece? A territorialidade ela tem esse aspecto. Eu peço a proteção, eu solicito a proteção no ambiente ou no espaço onde que entendo ser estratégico. Né? E o território internacional deve se depositar nos países de interesse. E aí existem algumas ferramentas para isso que eu posso usar via PCT.
né? Um PCT nada mais é do que um tratado de cooperação em matéria de patentes. Um PCT, ele envolve, ou estão envolvidos, em torno de, são 135 países, ao qual eu posso solicitar simultaneamente a minha proteção. O PCT é uma forma de se trabalhar tanto no olhar nacional, protegendo o país de origem, como o olhar internacional. Ok? Bom, então isso nos mostra que nos últimos 20 anos, como eu comentava anteriormente sobre a Lei de Inovação, que é de 2004, o Brasil fortaleceu o seu sistema de inovação. Então isso é fato, isso é verdade. Temos um marco regulatório muito importante com linhas, né, com artigos aí que nos trazem clareza sobre muitos aspectos que até então estavam ainda com pouca segurança jurídica. Recentemente, e na escola da AGU, a gente ouvia muitos procuradores federais comentando sobre isso, né? A segurança que hoje a legislação apresenta para o pesquisador, para a empresa, para a universidade, para todos os entes envolvidos, ela é real, é fato, né? Então, veja, em 2015 houve uma mudança, um novo tratamento para a atividade de ciência e tecnologia na nossa legislação. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, que é de 1988, nem mesmo sequer tinha o termo inovação na Constituição. Então, em 2015, não só o termo inovação passa a fazer parte via emenda constitucional 85, mas também o conceito, a ideia, enfim, todo um outro arcabouço legal aí, que veio a partir de 2015, 2016 e 2018, né, com as regulamentações, aí, com novos decretos, alterando ou atualizando a legislação que era de 2004. Né? E a nível mundial não podia ser diferente, ou seja, a nível internacional você acaba então tendo uma conexão na mesma linha de trabalho dos outros países que já estavam entendendo, trabalhando esse assunto há muito mais tempo. Né? Mas veja um ponto positivo que eu quero destacar aqui sobre essa questão histórica. Né? Então, os indicadores de inovação mostram que o Brasil, né, aí início de 2020, enfim, pelo IGI, nós estávamos na 62ª posição, né? Em total de 131 países, estávamos na 62ª. Já tivemos melhores? Sim, já tivemos um pouco melhores, mas também não estamos tão fora assim, né? Então, aí 131, subindo 4 posições aí no ranking, né? Quero fazer um destaque sobre a questão de patentes que aconteceu em 2018 e 2017, né, comparativo ali, de 3,9% a menos de depósitos de 2017 para 2018. Mas o inverso de 2017 para 2018 em relação às concessões, porque eu depositar uma patente é um primeiro passo, mas ela ser concedida é o que se quer, é o que se busca, né? É quando ela passa por toda uma avaliação, por todo um exame, né, vários critérios, e aí eu chego na concessão, que é a carta patente. Né? Então, ela teve um aumento aí de 82% de 2017 para 2018. Ela teve maior, talvez, robustez, maior cuidado, né, com o tipo ou o que se estava depositando, que é um ponto muito importante em relação à patente, em relação à questão atividade inventiva. Muito bem. Mas, assim, um outro ponto importante, outro lado dessa questão aí de fortalecer o sistema de inovação são os incentivos fiscais. As empresas ou as instituições que queiram fazer parceria com a universidade, com os pesquisadores, fomentar, têm há muito tempo, por exemplo, a Lei de Informática, que é de 1991, né? Uma outra lei, que é a tal da Lei do Bem, que envolve toda a questão de impostos, né, que é de 2005, tem todas essas, algumas ferramentas aí, alguns dispositivos que permitem pesquisa, desenvolvimento e inovação, acordos e parceria, que são incentivos, né, fiscais e também incentivos financeiros de longa data. Então, essa questão do sistema de inovação ser fortalecido passa também por esse olhar, né?
do empresariado, das instituições se organizarem de tal maneira que possam ajudar, contribuir com o país e as universidades e as ICTs interagindo, né, usando esse tipo de ferramenta. Bom, quanto a incentivos financeiros, né, dentro do sistema de inovação aí, nós temos as agências, né, por exemplo, agências reguladoras, que é obrigatório, elas têm lá um percentual, tanto a ANEEL, a ANP, a Anatel, né, a Agência Nacional do Petróleo, e o fomento mais conhecido, mais clássico, né, que são, por exemplo, o FINEP, BNDES, CNPq, CAPES, Embrapi, né? Então, essa questão toda nos mostra que nos últimos 20 anos o Brasil, então, fortaleceu, sim, né? Temos aí várias ferramentas para trabalhar a questão da importância da propriedade intelectual. Bom, propriedade intelectual como ferramenta de geração de valor. Olha só, se eu falar só propriedade intelectual, eu estou falando um miolo ali, uma parte do assunto que envolve a questão do conhecimento, né? A questão da propriedade industrial. Eu tenho, então, os ativos intangíveis, né? Dentro do meu espaço de trabalho, da minha universidade, do ambiente da pesquisa, né? Que envolve o que? Um ativo intangível. Conhecimento, know-how, os processos, os dados, informações, que também são passíveis ou possíveis ser protegidos, né? Ou até mesmo licenciados. Existem ferramentas para isso. Capital intelectual. O capital intelectual muitas vezes se confunde com propriedade intelectual, né? Então, o capital intelectual ainda é todo esse escopo, esse arcabouço, as relações, posicionamento, a reputação, né? Ou seja, as pessoas, né? É um capital enorme que se tem, que se precisa para poder chegar lá adiante no quê? Na propriedade intelectual, no desenvolvimento de quê? De marcas, patentes, desenho industrial, segredos industriais, direitos autorais, produção em si. Ok? Muito bem. A propriedade intelectual como ferramenta de geração de valor, é importante destacar o seguinte. O que cabe, o que cobre uma propriedade intelectual, né? Então, ela cobre toda a área relativa a criações artísticas e ou científicas, pesquisa, desenvolvimento e inovação, como eu comentava anteriormente. Cada criação se transforma em um tipo de intangível, de ativo intangível, né? De geração de valor para a organização. Eu posso ter, como eu falava anteriormente, o know-how, onde que é o jeito de fazer, a forma de desenvolver, né, aquele determinado processo, determinado produto, que esse know-how não se tem muitas vezes escrito, né? E aí cabe todo um cuidado de como isso vai ser trabalhado, não só passando na área acadêmica, na academia, mas também se isso é possível num momento, por exemplo, num licenciamento de uma tecnologia, como que vai se passar esse know-how, esse jeito de fazer, essa forma de executar esse processo para uma transferência de tecnologia. E olha que ponto, que dado importante, né? Não só no meio produtivo, nas empresas, mas com certeza na academia, né? Os ativos intangíveis, eles são 70% ou até 90% representam, né, do valor de uma organização, né? A propriedade intelectual, então, é um conjunto de direitos sobre a criação e provenientes do conhecimento humano. O objetivo, então, é valorizar economicamente ou financeiramente o conhecimento, garantindo aos seus titulares o direito de oferir por determinado período, o tempo, em determinada região geográfica também, recompensa pela criação. Veja, quando eu falo de determinado tempo, por exemplo, uma patente. Uma patente eu posso ter 20 anos, né, quando for uma patente de invenção, ou então eu tenho 15 anos, que é o modelo de utilidade, que é o tempo que ela vai estar dando aquela proteção. Mas aí há um outro ponto muito importante que se deve destacar. Se eu tenho uma proteção via patente, o que está escrito, o que está descrito nessa patente, né? Então, eu preciso, isso é uma obrigatoriedade, inclusive, que senão você não consegue a carta patente, não há um deferimento dela, ter, primeiro, a novidade. Ou seja, aquilo que eu estou tentando proteger não pode estar no estado da arte, né? Tem que ser novidade.
Atividade inventiva. Atividade inventiva é algo que não é óbvio, né? Tem que, por exemplo, a roda gira, então tá aí a novidade. Não, tem que ter uma atividade inventiva aí. E a aplicação industrial. Aplicação industrial significa, para um técnico no assunto, alguém que tenha entendimento no assunto, lendo aquela descrição, consiga replicar, consiga fabricar ou criar aquele invento. Então, veja, com a carta patente, eu tenho exclusividade para a vida toda? Não. Eu tenho exclusividade de trabalhar, enfim, de gerar retorno financeiro ou econômico por um período. E depois? Depois, isso vai para conhecimento público. Depois ele passa a ser de domínio público, onde que todos que tenham que queiram acessar aquela carta patente, vão poder ler a descrição, né, a redação daquela patente e entender exatamente no escopo que eu comentava agora há pouco. Muito bem. A estrutura, principal estrutura de combate à pirataria, não precisamos nem detalhar muito aí, que se eu tenho uma proteção, eu tenho todo um cuidado jurídico, eu estou coibindo, estou protegendo em relação à pirataria também. Eu tenho ferramentas para buscar meus direitos juridicamente por essa proteção. E é a espinha dorsal para a política de inovação. Então, a propriedade intelectual, dentro de uma política de inovação de uma instituição, seja ela uma universidade, seja uma empresa, enfim, seja governo, a propriedade intelectual é a espinha dorsal. Ok? Muito bem. Aqui uma forma um pouco mais didática, né, de apresentar os modelos de propriedade intelectual. Né? Eu posso dividir, então, em 3 grandes grupos, que é direito autoral, e propriedade industrial e proteção sui generis. Direito autoral, né, são direito de autor, direitos conexos. O que é o direito conexo? Eu tenho, por exemplo, a música, que eu vou reproduzi-la, né? Um filme, um cinema, que eu vou reproduzir, né, em relação à reprodução e, enfim, poder tornar isso acessível. Programa de computador, direito autoral entra aí também, né? E aí, propriedade industrial, eu tenho, então, a marca, patente, desenho industrial. O que é um desenho industrial? São informações com valor comercial que a empresa tem interesse em manter em segredo. Né? Ou também um pesquisador desenvolve um produto, enfim, e ele quer não proteger via patente. Ele pode proteger a forma, né? Porque desenho industrial é a forma. Né? Indicação geográfica. Indicação geográfica é a proteção para ativos em relação à qualidade, né, de um produto, a forma, o jeito de fazer aquele produto. Né? Eu tenho indicação geográfica em relação por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, denominação de origem, né, ou indicação de procedência. Vamos pegar um exemplo aqui, champanhe. Champanhe, na verdade, um espumante, né? Mas o termo, né, a região de Champagne na França, acabou então sendo assimilada aí ao espumante. Mas nada mais é do que um exemplo de indicação geográfica de proteção, né, de propriedade intelectual, do jeito de fazer aquele espumante, né, que acabou então levando aquele nome daquela região e caracteriza como indicação de procedência, né, indicação de origem. E aqui mais próximo, né, Santa Catarina, um exemplo também, a cidade de Corupá, né, próximo aí de Blumenau, Joinville. A cidade de Corupá tem uma indicação geográfica em relação a um produto chamado banana de Corupá. Por quê? É o solo, o clima, né, o açúcar, o aroma, enfim, da banana que é produzida naquela região. Então, eles fizeram a proteção via indicação geográfica desse produto. Né? Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos. Né? Vale dos Vinhedos, você vai no mercado e pega uma garrafa de vinho lá e está lá da Vale dos Vinhedos e o selo ao lado. Indicação geográfica indicando, né, que tem esse selo, esse reconhecimento, você vai saber que tem todo um cuidado,
toda uma qualidade, todo um jeito de fazer, com toda uma reputação que garante esse selo de indicação geográfica para aquele vinho, Vale dos Vinhedos e tantos outros exemplos que eu possa dar. Bom, segredo industrial, comentei agora há pouco, né? Trata de informações sobre valor comercial, né? Segredos que muitas vezes você não quer revelar, você não quer proteger por patente, né? Que você teria, porque a patente, eu preciso revelar toda a invenção, eu preciso descrever, como eu falava anteriormente. O segredo industrial é o inverso. É uma outra forma de proteção, onde que eu não publico lá no NPI, e sim eu protejo de outra forma. Por quê? Vamos pegar um exemplo aí. Se eu pegar uma fórmula, por exemplo, de um refrigerante, e esse refrigerante eu precisar descrever e colocar na patente bem certinho, ponto por ponto, como é que você faz, qual que é a dose, qual que é a substância, qualquer um vai produzir. Logo, passou o tempo de proteção, os 20 ou 15 anos, está acessível. E aí acaba-se usando essa ferramenta, o segredo industrial, por quê? Muitas vezes não é interessante proteger por patente, sim por segredo industrial. E aí, o terceiro grande grupo, proteção de propriedade intelectual, né? É a proteção sui generis, né? Que entra aí a topografia de circuitos integrados, nada mais é do que aquele alto relevo das placas de computador, da placa-mãe, chip, né, de computadores, enfim, todo aquele layout, aquele desenho, toda aquela técnica que existe ali, se chama topografia de circuito integrado e tem uma proteção para isso também. Cultivar, entra aí a parte da agronomia, né, das plantas, enfim, de novas variedades, e o conhecimento tradicional ou associado. Ok. Então, como sensibilizar servidores e estudantes sobre a importância da propriedade intelectual? Recentemente, nós tivemos em parceria com outro NIT aqui da região, que é o NIT da UNO Chapecó, uma webinar falando um pouco sobre hidrogênio verde, né? Ou seja, o patenteamento de tecnologias ambientalmente saudáveis, ou patente verde, né? Então, esse é um exemplo de possibilidades e gatilhos de percepção que se quer propiciar, né? Esses momentos, esses espaços, não só de integração de uma outra universidade, de um outro NIT, a comunidade acadêmica daquela instituição com a nossa, mas também sensibilizar a todos para que entendam, conheçam um pouco mais esse mundo, esse leque da propriedade intelectual, e em específico, nesse dia nós falamos do patenteamento, enfim, tecnologia ambientalmente saudáveis. E aí, na fala do pesquisador, no caso do palestrante, professor, o engenheiro Douglas Alves, do NPI, ele colocava uma fala, enfim, nos seus estudos, né, onde ele dizia o seguinte, que eu posso, a partir de uma pesquisa, trabalhar ou preparar um artigo, né, uma publicação lá no meu Qualis 1, 2, enfim, A1, A2, mas também posso me preocupar com a propriedade intelectual. Ou seja, as duas coisas podem trabalhar juntas. Existem formas, meios de se fazer isso. É possível. E aí ele trouxe dois exemplos aqui, né? Então, por exemplo, ele pegou lá uma palavra-chave, lá possivelmente sobre hidrogênio, né? E colocou uma busca lá nos buscadores, enfim, sobre patentes. E encontrou um resultado. Encontrou tantos X resultados, né? E a mesma palavra-chave, ele fez isso na base de artigos, né? Em outra base de dados. E aí a proporção que ficou foi de 1 para 29. Ou seja, cada patente ele teve o resultado de 29 artigos. E no outro exemplo, ele usou uma outra palavra-chave, um outro termo, e ele teve uma busca, então, e o resultado foi para cada patente, 45 artigos. Bom, isso mostra que alguns elementos, alguns entendimentos aí. Ou seja, o baixíssimo ou pouca patenteamento, né, de tecnologias que poderiam ser feitas, protegidas, né, além de ter a publicação em artigos,
eu poderia também ter um número maior de proteção via patente. Por quê? O que acontece? A partir do momento que eu publico, né, e não tenho essa preocupação também de proteger via patente, esse conhecimento, ele pode ser utilizado por todos, sim, claro, é ótimo, é desejável, ser perfeito, mas também eu poderia estar pensando, né, na questão da proteção para que a própria instituição também tivesse um retorno, né, um ganho, né, em relação a essa proteção. Né? Então, seria um passo seguinte, né, nessa etapa da questão da importância da proteção da propriedade intelectual. Bom, propriedade intelectual, o FFS da UFFS, né? E uma análise da matriz em relação a SWOT, né? Ou seja, força, oportunidade, fraqueza e ameaça, né? Ou também matriz FOFA ou matriz SWOT. Essa parte, então, eu vou deixar com a Sara. Não sei se ela está nos ouvindo. Sara? Sim. Bom, pode passar o slide. Bom, então, com relação à matriz SWOT, a gente determinou as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da propriedade intelectual na UFFS. Como fatores internos, a gente determinou na parte das forças, que são os projetos de acordo e parceria que vem gerando propriedade intelectual. A gente possui algumas parcerias e recentemente a gente teve a cotitularidade de uma patente junto com outra universidade, a UFSM. Também a gente teve a criação da GITEC, vinculada ao gabinete do reitor, que trouxe maior rapidez nos processos, mais agilidade, né? A gente tem também o capital intelectual, ou seja, os nossos professores, pesquisadores que vão atuar nos acordos de parceria, a maioria deles são doutores. E isso traz um maior conhecimento, maior experiência, eles têm muita informação. Revisão e atualização da política da inovação. Isso é para ficar atualizado conforme a legislação vigente. Com relação às fraquezas, ainda nos fatores internos, a gente tem ainda a baixa visibilidade da Agitec dentro da UFFS, mas isso nas redes sociais também, mas a gente vem trabalhando contra isso, fazendo divulgações para aumentar a nossa visibilidade. A gente tem a parte de integração dos processos, ou seja, os trâmites, eles ainda levam algum tempo, isso se torna uma fraqueza atualmente. A gente é uma marca jovem e ainda desconhecida. A gente tem menos de um ano, ou seja, não é de uma hora para outra que todo mundo também vai conhecer a GITEC, né? E a cultura de inovação da UFFS, que em muitos casos o que acontece é que os pesquisadores eles querem muito fazer pesquisa para publicação e a propriedade intelectual acaba ficando no segundo plano. Com relação aos fatores externos, em oportunidades, a gente tem que estimular a inovação tecnológica. Ou seja, quando se tem inovação, se atrai olhares, e isso é muito bom. A solução de problemas para empresas. A empresa X está com um problema, né, no seu setor produtivo, ou eles têm um resíduo que eles estão gerando e isso é um problema para eles. As empresas podem chegar até nós com essa demanda e quem sabe esse problema, entre aspas, deles, é a solução de alguma outra questão, né? Negócios de microempresa, startup, é uma oportunidade para microempresas, né? Até startups, microempresas que são geradas a partir da universidade e maior visibilidade da UFES em todos os espaços, nos ambientes externos, ou seja, quando a gente tem PI, alguma propriedade intelectual, isso vai gerar uma maior visibilidade para o externo da universidade. Como ameaças,
a gente tem que, em vez de buscar a Agitec, o nosso niche, né, as pessoas podem buscar outros niches para fechar um acordo de parceria, ou também pode ocorrer a desistência da empresa, da instituição parceira, por não entender bem a ideia, talvez até não querer a geração de uma API. Não se sabe muitas vezes o que a empresa quer. Às vezes as ideias são diferentes. E também a falta de estímulo de empreendedorismo, que às vezes, a universidade se distancia das necessidades do mercado e da sociedade. Então, a universidade também tem que ficar atenta, né, ao que o mercado externo está precisando. Isso. Muito bem, obrigado, Sara. Imagina. Ok, vamos dando sequência, então. Vamos lá. Sugestão de indicadores de propriedade intelectual, tanto institucionais ou da própria agência, né, da Agitec, né? Bom, primeiro, a importância de ter indicadores, ela é real, né? Você saber, você medir, saber onde você quer chegar ou onde você está, né? E com quais métricas vão te ajudar, vão te facilitar para você poder atingir o teu objetivo, né? Enfim. E aí, um exemplo que eu trago é aquilo que eu falava lá no início, né? O índice global de inovação. Então, daí tem as medidas, tem métricas, tem formas, né, de compor isso para poder apresentar o Brasil na posição que aparece no 62º lugar. E a evolução ao longo do tempo, de ter esses indicadores ao longo do tempo, também se faz necessário, né? Então, o exemplo aqui do IGI é que desde 2011 até agora, recentemente, até 2020, né, nós temos oscilado aí em torno nesse número, né? 62º ao 47ª posição. Então, isso para dizer que indicadores são necessários e métricas são importantes. Bom, indicadores gerais em relação à propriedade intelectual. Primeiro, um tipo de indicador que seria interessante, que a gente pensou, né? Nós pensamos, dispensa a obrigatoriedade de licitação para compra e contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento. Usando a lei de inovação, usando o arcabouço legal, que permite, né, você inclusive trabalhar a questão das licitações, ou até mesmo a compra, né, de equipamentos, materiais, quais são os números que nós temos a esse respeito? Né? É interessante manter, continuar da forma como se vinha trabalhando? Ou é interessante mudar esse escopo e trabalhar com o novo viés, que é a lei de inovação? Né? Então, o indicador poderia ser implantado. Professores que exercem atividade de pesquisa também no setor produtivo e com remuneração. Essa é uma outra possibilidade que a lei de inovação traz e que poderia ser um indicador, né, para as instituições, né, para as ECTs, em relação ao qual é a conexão que existe entre esses dois espaços. Né? Servidores de dedicação exclusiva com atividade fora da universidade. Então, a novo marco legal, a lei de inovação, ela ampliou, né, do leque aí de 120 horas, ampliou para 416 horas, né, anuais, sendo 8 horas semana. Ou seja, legalmente, dentro do arcabouço legal, existem várias formas de se medir e se trabalhar indicadores, né, considerando as próprias possibilidades que essa legislação nos traz. Segunda parte, né? O núcleo de inovação tecnológica. E aqui eu quero fazer um destaque para o conceito de núcleo de inovação tecnológica. A Agitec, ela é também, além dos assuntos internacionais, ela também é, né, o núcleo de inovação tecnológica. Então, ela tem o nome de Agitec, podia ter outro nome que quisesse dar, assim como as outras instituições têm, mas núcleo de inovação tecnológica é o termo que está na própria lei de inovação, lá de 2004, inclusive, onde ele põe essa definição de qual é o papel de quem vai fazer a gestão da política de inovação dentro da ICT, dentro da instituição de ensino superior, né? Que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Bom, um tipo de indicador, ou qual indicador nós poderíamos ter? Então, quantos campos são atendidos pelo NIT, ou Agitec, enfim, de forma efetiva com a equipe local? Ou seja, estamos falando aqui da equipe do
lá no campus, onde as coisas acontecem, onde que a pesquisa acontece, onde as aulas, enfim, a comunidade acadêmica está envolvida no dia a dia, as pessoas ligadas ao NIT, ligadas à Agitec, né? Qual é o atendimento, qual é a efetividade que existe em relação a esse trabalho, né? Número de colaboradores que trabalham no NIT de acordo com o seu tipo de vínculo, né? Então, isso é uma informação que a gente vê em todas as pesquisas que a Fortec, né, que é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação, faz e sempre pergunta existe uma equipe estruturada, preparada, enfim, que consiga atender essas demandas? E quais são esses números, né? Qual é a qualificação dessa equipe também? De que tipo de cursos ou iniciativa para o desenvolvimento de habilidades de gestão de propriedade intelectual, de marketing ou de negociação, né, as pessoas que estão dentro do NIT, né, que estão dentro da Agitec, vêm participando, né, dentro do ano, dentro do período, né? Basicamente qualificação e capacitação, né? Rede, trabalhar em rede ou associações para a promoção de atividades, né, de inovação, quais estamos conectados, a quais estamos fazendo parte, um outro tipo de indicador. Serviços são tipicamente terceirizados. Quais serviços são? Busca de anterioridade, redação de patente, registro de marca, né? Ou toda atividade, 100%, toda ela é feita pela Agitec, pelo NIT, né? Qual o grau de importância dos seguintes objetivos, né? Ou seja, dentro de um ranking, facilitar a aplicação prática de invenções originadas de pesquisas. É importante fazer isso, essa aplicação prática? Gerar receitas por meio de acordos de parceria colaborativa entre a ICT e as empresas, né? Qual é o grau de importância? Não, isso para a nossa instituição é muito importante, é pouco, é médio, né? Contribuir para o desenvolvimento local e regional do ambiente no qual a ICT está inserida. Então, ser reconhecido, ter uma participação, uma contribuição da universidade, da ICT, no espaço, no ambiente regional, né? Outro indicador. Então, outra parte, outro tipo de indicadores que eu posso, outro grupo de indicadores, né? A gestão da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e política de inovação. Então, o total de comunicações de invenção recebido pela ICT no ano. Então, o pesquisador, né, está desenvolvendo, está trabalhando lá seu PDI, sua pesquisa, né? E ele, sabendo que existe a Agitec, conhecendo o assunto referente à propriedade intelectual, tem essa preocupação, esse interesse, né, esse desejo de conversar, de dialogar e comunicar para o setor que existe tal possibilidade de uma invenção poder ou não ser protegida, né, nesse sentido. Pedido de proteção de propriedade intelectual depositado, então aí efetivamente é você acionar o INPI e fazer o processo, né, ou outras instâncias, órgãos, conforme for o tipo da propriedade intelectual. O pedido de proteção de propriedade intelectual vigente no fim do ano base, né, então, de um leque de PI que eu tenho, né, quais estão valendo, quais estão vigentes ainda, quais têm prazo ainda de validade, ok, né? E depósito via PCT, né, que é os tratados de cooperação em matéria de patente. Nada mais é do que usar as ferramentas, né, de proteção internacional. Não é tão usual, não é tão corriqueiro as universidades trabalhar com PCT, mas é um indicador importante. É um indicador que todas as agências, enfim, todos os espaços que tratam do assunto de propriedade intelectual, seja FINEP, seja acordo de parceria, se você tem um depósito via PCT, opa, já salta os olhos. Quer dizer, você já é alguém grandinho, já está num patamar aí, num nível um pouquinho mais robusto, né? Pedidos de proteção de propriedade intelectual concedidos no ano. E aí, então, é efetivamente saber quais as proteções que realmente estão valendo, que passaram pelo crivo, seja NPI, seja qualquer outro órgão que tem a responsabilidade de dar esse deferimento, né?
A terceira parte, um terceiro grupo de indicador dentro da gestão e da política de inovação seria o total de acordos de licenciamento. Veja, eu falava lá no início que inovação, né, é uma etapa que tu tem várias, é uma etapa, entre aspas, final do meu processo de propriedade intelectual, né, ou é a etapa desejável, né, do meu processo de propriedade intelectual. E aí, o acordo de licenciamento nada mais é que um tipo de transferência de tecnologia que eu faço, né? Eu posso aí avaliar dentro da vigência, dentro do ano que eu estou analisando, né? Ou no período, enfim, é um indicador importante. A receita oriunda de acordo de licenciamento ou de transferência de tecnologia, se teve ou não, se ela foi econômica ou financeira. Eu posso ter um tipo de receita só financeira, são os royalties, né? Mas eu também posso ter, dentro dos meus acordos de transferência de tecnologia ou licenciamento, eu posso, por exemplo, a contrapartida será montar um laboratório ou construção de um prédio, enfim, ou seja, coisa física, né? Ou até mesmo questões de bolsistas, né? Está contribuindo nesse sentido. Outro indicador, né? Quantos e em que tipo de treinamento, curso, oficina, né, envolvendo empreendedorismo, propriedade intelectual e tópicos relacionados são oferecidos pela instituição, né? Um papel, um objetivo, né, ou seja, uma missão, a missão, um dos itens da missão da Agitec ou da agência, enfim, do NIT, é propiciar esse tipo de oficinas e cursos, né, nessa área de propriedade intelectual, de inovação, empreendedorismo para a comunidade acadêmica e também para os servidores internamente. Nível de implementação, entre sim, não ou ambígua, de quê? Das regulamentações da política de inovação. Nível de implementação, muitas vezes, no ICT, a política de inovação, ela não trata ou trata algum assunto ou deixa aquele assunto ambíguo, não deixa no ar. E isso não é bom. Isso não é desejável. Para quê? Para que se possa trabalhar de uma forma mais efetiva todo o leque, todo o arcabouço legal, todas as possibilidades que a lei de inovação nos permite. Acordos de parceria. Nós, a UFFS, temos já vários acordos de parceria firmados, né? Tem acordos aí até de 3 anos já, que já começou lá em 2017, 2018, né? Estão vigentes, né? E esses acordos eles têm propiciado, né? Fomento, ou seja, gerado recursos para trabalhar tanto o fornecimento de insumos, material para que a pesquisa aconteça, o PDI, como também para que tenham bolsistas, estudantes da UFFS já inseridos naquela pesquisa, naquele ambiente de inovação ao qual estão envolvidos, e também o meio produtivo, né, porque envolve tanto a empresa como o pesquisador, como a universidade. As spin-offs. Spin-offs é um termo que nada mais que identifica como sendo o empreendedorismo interno, né, ou seja, o endoempreendedorismo, são criação de empresas por aluno, colaboradores, docentes, enfim, com base em quê? Com base em propriedade intelectual, em tecnologias que as pesquisas geraram ou propiciaram por meio de acordos de licenciamento. Isso ainda é pouco, pode ser melhor trabalhado, acredito eu, dentro de um indicador que nos mostre o quanto isso traz de resultado, né, positivo para a instituição. Bom, quais os ganhos esperados com a propriedade intelectual? A gente falou bastante coisa até agora, né? Alguns conceitos, alguma visão mais assim conceitual, mas então quais são os ganhos efetivos? Bom, a contrapartida do uso da EPI, obtenção de incentivos fiscais adicionais. Se eu olhar de fora para dentro, o olhar vai ser esse, né? Porque assim, quando se está falando nesse assunto, não se pode fechar o leque, né? Tem que se abrir o leque de opções e um olhar será esse, de fora para dentro. Ou seja, quem vai
contribuir, ou ajudar, ou ter interesse em fomentar essa pesquisa, ele vai procurar olhar o quê? Incentivos, por exemplo, fiscais, quanto que isso pode gerar de parceria, né, financiamento, enfim. E aí você tem tanto o olhar empresarial como também o olhar governamental, né, que são os financiamentos via FINEP, BNDES, Embrapi, né, PDI compulsório com a ANEEL e assim por diante. Então, especificamente, eu trabalho em cima de um exemplo aí, eu trago a Lei do Bem. A Lei do Bem, ela, não quero entrar em detalhes contábeis aqui, mas para ter uma ideia, elas têm uma exclusão de 60% com gastos de manutenção de patente. Então, quando o empresariado vê isso, ele já, opa, isso aqui é interessante. Só que isso é muito pouco usado. Pesquisas mostram que o Sebrae tenta trabalhar esse assunto, vem buscando trabalhar, sensibilizar, mas ainda é muito pouco. Apesar de existir uma legislação lá já de longa data, mas ainda é muito pouco utilizado esse tipo de oportunidade, né? E aí, sem dúvida, chegamos nesse slide aqui, que sem dúvida as universidades são as maiores depositantes de patentes do país, né? Por quê? Porque o meio empresarial, o meio produtivo ainda se restringe muito nesse aspecto da proteção ou desenvolver o PDI, né? Muito do PDI, muito da pesquisa é feito na universidade, né? E aí temos um ranking, né, mostrando 2019, um exemplo de propriedade intelectual, que é a patente, das universidades com os maiores números, né, que compõem esse gráfico. Bom, a fonte de transferência de conhecimento para o mercado em benefício da sociedade. Esse acaba sendo um viés aí da proteção. Qual outro viés? Ele reflete o esforço de conscientização das universidades, instituições de pesquisa sobre a importância da gestão da PI. Há uma proteção, sim, está aí o ranking, está aí os números, estão aí os números. Mas, assim, o país como um todo, e aí a Lei de Inovação, nos seus últimos 20 anos, vem trabalhando isso, nós queremos dar o passo seguinte. O país mostra, a legislação mostra que precisamos ir um pouco além. Só proteger, só ter a carta patente, não é tudo, não é a solução. Essa é uma etapa do processo, ou seja, a etapa seguinte, que é a inovação, que é a transferência da tecnologia, que é o licenciamento, transformar aquilo em algo que a sociedade vai estar utilizando, esse é o passo, esse é o desejável, né? Outro ponto, né? Reflete traço estrutural do sistema de inovação brasileiro, onde poucas empresas constituíram capacitação endógena em PDI, sempre recorrendo a fontes externas para apoiar a inovação. Isso é verdade, isso resume o que eu estava falando agora, né? Eu quero, como exemplo, né, de que a universidade, quem faz a proteção ou busca, eu trago aqui um exemplo nosso, né, que foi agora há pouco tempo, foi em relação a uma invenção feita em cotitularidade, né, de um pesquisador da UFFS com um pesquisador da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, o inversor multinível de porta bidirecional, que é na área da elétrica, da engenharia, né? E foi, então, deferido o depósito agora, recentemente, né? Bem, outra vantagem de proteção por meio de patentes, então, acesso ao mercado, né? Aqui vou passar de forma geral. A negociação é uma carta na manga, né, para negociação em relação a fomento, estimular a cooperação de PDI e tudo mais. Fundos de investimentos, eu posso buscar tanto interno como externo, né, benefícios fiscais, que eu falei anteriormente. E o último ponto, que esse sim eu quero dar um destaque, em relação ao valor estratégico. Bom, a vantagem de proteção por meio de patentes, que é um tipo de propriedade intelectual, eu tenho aí a criar e gerir carteira de proteção de projetos, né, de PDI. Então, isso é estratégico. Se eu quero ter mais acordos de parceria, eu preciso ter esse olhar, essa clareza de como que eu vou trabalhar a questão da propriedade intelectual também. Alavancar o conhecimento existente, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Criar mentalidade da inovação,
Então, a questão da cultura da inovação, que a gente até falava na matriz SWOT lá, sobre as ameaças, fraquezas, né, as oportunidades, a cultura da inovação acaba sendo aí, então, estratégico. Fortalecer vantagem competitiva, né? As universidades, como um todo, acabam muitas vezes represando, mantendo esse conhecimento intramuros, e aí fica muito interno, né? Então, dar esse passo, ir para o meio produtivo, fazer essa ponte, fazer essa conexão, acaba sendo o desafio aí, muitas vezes. Estimular parcerias da ICT com empresas, né? Identificar competidores e novos mercados, aí envolve tanto a parte da área da pesquisa, aquele velho jargão, né? Não reinventar a roda. Então, por exemplo, você tem uma pesquisa, aí essa pesquisa, esse resultado dessa pesquisa vamos supor aqui que é um produto. Esse produto chega para nós lá na GTEC, né? E a pessoa, o pesquisador, diz assim, isso aqui é a solução de todos os problemas para tal assunto, né? Ok, então vamos conversar. Conversando, dialogando, buscando nas bases de patente, nas bases, né, de informações, enfim, NPI e outras mais, você vê, identifica que não, que aquele produto, né, que ele está apresentando, aquela invenção, já é conhecido, já faz parte do estado da arte. Mas aí ele responde, né, olha, pesquisador, está aqui, ó. Não, mas isso aqui, quando eu fiz a minha busca bibliográfica para iniciar minha pesquisa, não tinha nada disso. Então, veja só como é que são as coisas. A busca bibliográfica dentro da pesquisa, né, acadêmica é um método, é uma etapa, né? Mas e se ampliasse um pouco mais essa busca, né? Usasse, quem sabe, a base de patentes? A base de patentes é um ambiente riquíssimo de informação sobre o estado da arte de inúmeras tecnologias, né? Tanto na fase que ela está na proteção, dos 15 ou 20 anos, como eu falava, mas também e principalmente depois, quando o pós, quando ela acaba sendo público. E isso é muito pouco explorado, muito pouco acessado ainda, né, dentro da nossa cultura brasileira, até mesmo falando, né? Identificar, outro ponto, né? Identificar competidores novos no mercado, apoiar o desenvolvimento de novos negócios. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque muitas vezes o jovem, né, o acadêmico, enfim, ele entra na universidade, ele está ali fazendo o curso, enfim, mas ele também pode ter uma oportunidade de sair já tendo esse olhar mais empreendedor, esse olhar mais de mercado, do trabalho, enfim. Né? É outro valor estratégico aqui da propriedade intelectual. Bom, fluxos internos para a valorização da propriedade intelectual na instituição. Um fluxo que a gente identifica desde logo é a política e o regulamento da inovação atualizado. Quanto mais próximo, quanto mais simétrico tiver a política e os regulamentos da inovação com a legislação federal, enfim, estadual, porque aí nós trabalhamos em 3 estados, né? Também existem as políticas de inovação estaduais, melhor ou mais desejável porque você tem mais conexão, mais fluidez nas atividades, tanto de acesso a fomento como desenvolvimento das atividades. Um outro fluxo, o conselho gestor, né? Conselho gestor da GTEC, conselho gestor do NIT. Ter essa representatividade dos campi, né? Trabalhando, atuando, entendendo o que é a inovação, o que é a propriedade intelectual, como ajudar, como auxiliar localmente o pesquisador também, para que alguns assuntos e que também possam ser conectados com as demandas, né, da comunidade acadêmica e comunidade regional, né? Fortalecer as redes de inovação nos estados. Nós temos em Santa Catarina a rede de NITs que está sendo criada, né, a rede de inovação. No Rio Grande do Sul, essa rede já existe, já de longa data. No Paraná também existe, porém ainda não temos uma aproximação tão efetiva. Veja, isso é uma etapa ainda a ser superada, mas fortalecer essas redes, né? E aí eu entro no item seguinte, que são as atividades conjuntas com os fóruns, né? Associações de inovação, associação comercial das regiões onde a UFFS, onde a instituição está inserida,
parques tecnológicos. Agora, recentemente, foi inaugurado, então, saiu inclusive um edital de uso dos espaços, né, do Parque Tecnológico Chapecó-Arroba, fazer parte desses ambientes, né, tornar isso como dia a dia da área acadêmica, dos estudantes, dos pesquisadores, é algo que fortalece, né, que dá uma fluidez em relação à cultura da inovação também. E aí eu quero, indo já para os finalmente, né, indo para encerrar a apresentação, quero deixar aqui algumas provocações em relação à propriedade intelectual, né, estratégica, alinhada à estratégia da inovação institucional. Então, veja, propriedade intelectual estratégica, esse é o grande ponto que se está discutindo hoje em todos os lugares, né? O que é estratégico? Onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? A médio e longo prazo, o que a instituição quer ou entende ou busca sobre inovação, sobre propriedade intelectual? Um ponto, então, uma provocação. O que é a propriedade intelectual para a minha organização? Acho que essa é a primeira pergunta, que pode ser respondida, né? A minha organização, seja a universidade, a UFFS, possui uma carteira de propriedade intelectual? Ou seja, temos uma... Qual é o nosso leque de proteção que a gente tem até hoje? O que a gente pretende, o que a gente quer buscar? Acordos de propriedade intelectual serão firmados e negociados? Ou seja, eu proteger, ter uma patente é suficiente? Ou eu preciso dar um passo seguinte e buscar essa transferência dessa tecnologia, enfim, dar esse passo seguinte? A API trará incentivo fiscal adicional ou algum fomento? Né? Buscar fomento com propriedade intelectual é mais uma carta na manga quando você vai bater a porta de qualquer instituição, seja a FINEP, seja o meio produtivo, enfim. Quais são as vantagens para o meu PDI? Então, nós temos acordos de parceria, como eu falava anteriormente, firmados, mas nós precisamos entender não só esses acordos que já foram feitos, mas assim, a pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PDI como um todo, no dia a dia, como eu posso trabalhar isso para que se tenha mais fluidez, né, nova ou mais vantagens em relação a esses acordos? Quando eu falo vantagem, entendo, né, que eu estou colocando no sentido de fluir a pesquisa, né, fluir a carga acadêmica e também fluir a solução dos problemas, né? Os resultados serão analisados para a exploração livre de infrações. Então, quando eu falo livre de infrações, se eu tenho um produto, né, e esse produto está protegido via, por exemplo, patente, né, eu posso, né, estar utilizando todo o arcabouço legal que vai me possibilitar ter essa proteção na hora que eu for usar, explorar, transferir, negociar, licenciar, né? A minha instituição possui estratégias ou processos envolvendo propriedade intelectual, aí é questão estratégica, né? Como que vai ser feito isso? E os resultados serão protegidos para exclusividade da exploração? Eu posso trabalhar em relação à propriedade intelectual de forma aberta, né? Inovação aberta. Eu posso trabalhar de forma com restrições, né, algumas ferramentas, mas isso tem que estar claro, isso precisa estar claro dentro da propriedade intelectual, dentro da política de inovação da instituição. Como nós queremos trabalhar isso? Em 2020, e considerando aí todo o arcabouço legal, toda a mudança que teve, inclusive na Constituição brasileira, é difícil, é bastante complicado, para não usar um outro termo, não ter uma política de inovação estratégica se a gente pretende trabalhar num horizonte aí de 15, 20, 30 anos com uma visão para atender essas demandas nesse contexto regional, local onde a gente atua, né? E muito obrigado aí pela oportunidade e encerramos com essa última slide. Obrigado.